aspectos comportamentais, emocionais, estímulos ambientais que podem fazer com que tu acabe comprando algo que tu não necessita. Então, autocontrole é exatamente isso. É diante de um dilema entre tentação e objetivo, eu caminhar na direção do meu objetivo e resistir à minha tentação. E as pessoas que têm autocontrole elevado na hora de consumo, quando elas ficam diante de um limite de fatura de cartão de crédito de 10 mil reais, o valor que elas estão predispostos a pagar pelo aquele bem não difere de quando elas têm 2 mil reais de limite. Então, o que eles mostram é que tu ter autocontrole de consumo é protetivo, extremamente protetivo. Essa, sem dúvida nenhuma, é a semana em que nós somos bombardeados de estímulos aos quais podem nos levar ao consumo. Hoje é terça-feira, na sexta a gente tem a famosa Black Friday, que hoje em dia também as empresas acabam já fazendo com que isso aconteça a semana inteira. Então é a Black Week e algumas ainda adotam o mês de novembro como um todo para fazer promoções. Quando nós temos muitos estímulos, assim, acaba que aquele nosso senso de necessidade de consumo, ele é despertado. Então, é como se tu estivesse toda hora pensando, mas será que eu não preciso disso? Olha só, essa oportunidade agora está com tantos por cento de desconto. Será que isso não vai ser importante para que eu consiga fazer tal coisa, porque eu ainda não tenho, e essa é uma oportunidade, depois vai ficar mais caro? Enfim, a gente fica se falando, né, e se justificando para tentar ir lá e achar que a gente está tomando uma boa decisão ao fazer aquela compra. E não que não surjam boas oportunidades em meio a esse tempo. Entretanto, a gente tem que ter um nível de consciência na hora de fazer esses consumos para que a gente realmente não meta os pés pelas mãos e, como eu sempre digo, entender que há aspectos comportamentais, emocionais, estímulos ambientais que podem fazer com que tu acabe comprando algo que tu não necessita, né? E que por vezes, inclusive, gere prejuízo do ponto de vista financeiro, psicológico, de relacionamentos, porque tu não teria condição de fazer aquela compra e está fazendo porque tu está respondendo a esses estímulos. Então, dado ao tema e dada essa quantidade de estímulos gigantescas, o objetivo do episódio de hoje é que a gente consiga estratégias validadas cientificamente que possam nos dizer o que eu preciso fazer diante dessas situações. Existem muitos estímulos, mas como eu consigo tomar as melhores decisões? Então, o objetivo de hoje é construir essa consciência de consumo e, além disso, eu vou trazer uma estratégia que também está relacionada com isso, mas uma estratégia que mudou o meu ponto de vista em relação aos esforços que eu faço na direção dos meus objetivos. Eu vou falar por último ela, porque ela é um pouco diferente de estratégias tradicionais para que tu consiga tomar uma boa decisão, mas ela realmente é o que fez com que eu mudasse a minha perspectiva em relação ao meu comportamento, a minha conduta e as minhas decisões. Então, foi uma virada de chave para mim, particularmente, e eu espero que seja para você também, que não é aquelas coisinhas de regrinha de bolso, mas é uma percepção diferente em relação às coisas e à vida, e que para mim fez muito sentido e pode fazer para você também. Então, hoje, o episódio de hoje é voltado para consciência de consumo, como nós vamos tomar decisões de consumo mais assertivas diante de tantos estímulos, principalmente nessas fases que existem muitas promoções, muitas oportunidades, como eu disse, e a gente acaba se perdendo aí, ficando meio atordoado no meio de tudo isso. Então, meu objetivo aqui é contribuir para que você, mesmo diante de todos esses estímulos, consiga tomar decisões que sejam mais coerentes com os teus objetivos e não simplesmente caia nessas armadilhas de promoção e de boas oportunidades, tá certo? Chegamos no 54º episódio do podcast Mais Que Finanças. Confesso que até eu me surpreendo quando eu olho os números, assim, meu Deus, a gente já tem 54 episódios de muito conteúdo por aí. Então, 54º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se tu está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara,
sou doutora em finanças comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estou aqui trazendo um conteúdo novo, um conteúdo relevante que possa contribuir para que você tenha uma melhor relação com o dinheiro, que você tenha melhor saúde mental a partir disso e também qualidade de vida, bem-estar, que é felicidade no final das contas, o que todos nós buscamos. Mas para isso a gente precisa ter uma boa relação com o dinheiro e não viver nesses inúmeros e inúmeros problemas que por vezes a gente acaba vivendo. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que até quinta-feira agora eu estou com as inscrições abertas da minha mentoria Pai, em que a gente vai fazer todo um percurso pegando todos esses pilares que eu sempre trabalho, que é a atitude, as tuas crenças, teu comportamento e o teu conhecimento para que tu consiga tomar melhores decisões. A metodologia Pai foi uma metodologia que eu desenvolvi, voltada para a gestão financeira comportamental. Então não é simplesmente a gente ir lá e discutir teu fluxo de caixa. É a gente entender como que o teu fluxo de caixa ele foi constituído, como que tu chegou naqueles resultados. Porque aqueles resultados são fruto do teu comportamento. Mas como que o teu comportamento acontece? Qual é a raiz, né? Por isso que eu comecei a falar na atitude, crenças. Quais são as raízes do teu comportamento financeiro, as tuas crenças que te levam a esses resultados? Então, é toda uma construção, são 5 etapas o método Pai, e essas 5 etapas ela é desenvolvida. Todos nós vamos discutir juntos cada um dos resultados, mas cada pessoa tem a sua própria plataforma e eu vou dando orientações específicas e analisando caso a caso e desenvolvendo estratégias para que os problemas sejam resolvidos. Então, eu particularmente sou suspeita para dizer, mas é uma mentoria que vai muito além dos números, como eu sempre falo, e a gente consegue ter todo um entendimento do teu comportamento e a partir disso que precisa ser alterado para que tu consiga chegar nos objetivos que tu tens. Então, te convido a participar, até quinta-feira estão abertas as inscrições, as vagas são limitadas e eu vou deixar o link aqui na descrição para que tu possa entrar, tirar as tuas dúvidas também, qualquer coisa que tu tenha, é só entrar em contato comigo que eu esclareço aí as dúvidas que tu tem. Enfim, sem mais delongas, vamos então entender consciência de consumo e o que eu preciso fazer para tomar boas decisões diante de tantas tentações que são apresentadas nessa época de Black Friday. Para começar, eu quero deixar claro que já existem 2 episódios aqui no podcast. O primeiro, inclusive, o primeiro episódio, o episódio número 1 aqui do podcast, eu explico tudo sobre autocontrole. E, em suma, né, o autocontrole nada mais é do que tu resistir a tentações. Então, vamos olhar, Black Friday, ela é uma tentação. São várias oportunidades, entre aspas, em que tu pode comprar coisas com menor preço. Cuidando, obviamente, que tem a Black Fraud, né? Quando a gente pega ali os 50% de desconto do dobro. Acontece, e eu também já discuti sobre isso no ano passado, um episódio específico sobre Black Friday. Mas, voltando ao autocontrole, então o autocontrole é tu resistir a essas tentações. Pensa que tu sempre vai estabelecer um objetivo. Eu quero investir para montar minha reserva de emergência R$1.000 por mês, tá? Quando eu vejo uma promoção dessas, isso é uma tentação. E para que eu consiga seguir na direção do meu objetivo, eu tenho que resistir a essa tentação. Então, autocontrole é exatamente isso. É diante de um dilema entre tentação e objetivo, eu caminhar na direção do meu objetivo e resistir à minha tentação. Só que para isso exige todo um aspecto cognitivo que gera esforço, porque tu não vai conseguir simplesmente ter autocontrole se tu não tiver a tua atenção focada para aquilo, se tu não tiver todo um entendimento de que tu vai precisar ter esforço para não cair naquela tentação, tu vai precisar ter consciência para não cair naquela tentação. Então, realmente demanda esforço, e esforço, como eu já falei, tem tudo a ver com motivação, porque se eu não estou motivada, se eu não tenho um motivo claro na direção daquele meu objetivo, eu não vou empregar esforço para realizar aquilo. Então, a tentação é isso, basicamente, né, falando de uma forma muito superficial. Se tu quiseres entender mais a fundo sobre a tentação, né, autocontrole. Autocontrole é isso. Se tu quiser entender mais a fundo sobre autocontrole, te convido a assistir o episódio número 1 do podcast Mais Que Finanças. Além do episódio número 1, que eu falo todas essas coisas, também tem um episódio número 39, deixei anotado aqui para não esquecer, que é o que eu falo sobre esses aspectos que
são motivadores de consumo. Então lá eu explico por que tu compra o que tu compra, que também pode te ajudar nessa construção desse episódio. E tem mais um episódio também que seria interessante de tu assistir, caso tu tenha interesse, é o episódio sobre a Black Friday que eu fiz exatamente 1 ano atrás, discutindo o que é a Black Friday, qual é a origem, como que surgiu nos Estados Unidos, como que ela veio para o Brasil, se ela é real, se ela não é real, enfim. Lá tem várias sugestões e tem também várias explicações e tem sugestões também de como tu tomar melhores decisões. E aí eu disse tudo isso para dizer que, como eu já tenho todos esses outros conteúdos que envolvem compra, tem um outro episódio também sobre promoção, o que eu decidi fazer nesse? Eu decidi trazer estratégias que não são estratégias completamente conhecidas por aí, sabe? Que não são aquelas coisas assim, aqueles clichês, tipo, pense antes de comprar. Tá, mas isso é meio clichê, assim. E eu até vou passar um pouco nessas estratégias mais clichês, mas eu quero trazer estratégias que não sejam tão simples a gente encontrar por aí e que a ciência tem mostrado que tem a sua efetividade. Então eu quero ir um pouquinho além e eu vou discutir 5 estratégias para que a gente consiga ter mais consciência de consumo. Antes, é importante a gente entender por que eu preciso ter autocontrole. Eu já entendi que se eu não tiver autocontrole, se eu acabar comprando tudo que vem aí pela frente na Black Friday, eu já entendi que isso pode me gerar prejuízo financeiro e me afastar dos meus sonhos, porque eu caí na tentação ao invés de caminhar na direção dos meus sonhos. Mas além disso, né, qual é o grande problema de falhar no autocontrole? E aí, existem muitos estudos que avaliam a tua capacidade de controle de consumo. É muito interessante esses artigos, assim, avaliando essa escala, que é a tua capacidade de controle diante de produtos, promoções, consumo, de modo geral. E o que eles trazem? Eles fizeram um estudo avaliando como que pessoas com maior controle na hora de consumir, como que essas pessoas respondem a outros aspectos da vida, em relação à saúde, relacionamento, à própria situação financeira, o uso do cartão de crédito, e como que aquelas pessoas que têm baixo autocontrole reagem. Então, eles estudaram e fizeram um questionário da seguinte forma. Eles entravam em contato com as pessoas e perguntavam para as pessoas, algumas questões ali, como que elas sentiam-se diante de oportunidades de consumo, né? Se elas eram frequentemente dispostas a comprar, se elas não eram frequentemente dispostas a comprar. E além disso, eles questionavam algumas coisas do tipo, tá, e como que é a tua relação com a tua família, como que tu te sente estressado, tu te sente preocupado, para pegar essas outras áreas da vida que não propriamente só dívida e planejamento. O que eles descobriram? Que as pessoas que têm maior autocontrole diante do consumo, elas se beneficiam de 3 grandes áreas: a área financeira, a área social e a área psicológica individual. Do ponto de vista financeiro, essa pessoa que ela tem mais autocontrole nas compras, ela consegue fazer maior planejamento, ela consegue fazer maior investimento, ela consegue resistir melhor a cartão de crédito. Olha que interessante. Eles fizeram uma subdivisão, assim, para avaliar o impacto do cartão de crédito nesses comportamentos. E aí eles fazem uma simulação, dizendo lá para a pessoa que ela tem uma oportunidade de comprar e que ela tem... Eles fazem 2 alternativas, né? De um lado, uma alternativa que tu tem 10 mil de limite de cartão de crédito e na outra que tu tem 2 mil de limite de cartão de crédito. Quanto que tu estaria disposto a pagar na tua fatura de cartão por a compra de algum eletrodoméstico, se eu não me engano é televisão que eles analisam ali. E as pessoas que têm autocontrole elevado na hora de consumo, quando elas ficam diante de um limite de fatura de cartão de crédito de 10 mil reais, o valor que elas estão predispostos a pagar pelo aquele bem não difere de quando elas têm 2 mil reais de limite. Então, independente do limite, ela tem um valor no orçamento dela que ela vai disponibilizar para aquele fim e ela não é manipulada pelo maior limite do cartão de crédito. Por outro lado, aquelas pessoas que têm um baixo nível de consciência de consumo, de autocontrole de consumo, o volume de limite do cartão de crédito influencia muito.
Então, quanto maior o limite do cartão de crédito, no caso 10 mil, ela se disponibiliza a pagar mais caro, a pagar uma fatura maior por aquilo, se ela tem um limite de 2 mil. Então, o limite do cartão influencia a tomada de decisão dela. Quando o limite é de 10, ela fica disposta ali a pagar mais de $1.000, no caso é dólares, né? Reais eu tô falando, mas é nos Estados Unidos. Então, ela fica predisposta a pagar mais de R$ 1.000, e quando ela tem o limite de 2, a predisposição dela fica significativamente menor do que isso. Então, olha que interessante, né? Se eu não tenho autocontrole com o meu consumo e eu ganho, né? E hoje em dia é muito fácil conseguir, muito fácil que eu digo assim, porque as indústrias, né? A indústria financeira como um todo, ela está disponibilizando cada vez mais essas coisas de cartão de crédito, limite, tudo isso. Então, o que que elas fazem? Elas pegam e vão disponibilizando mesmo o cartão de crédito com limite alto. E quando elas fazem isso, para aquelas pessoas que têm baixo nível de autocontrole de consumo, elas manipulam para que essas pessoas gastem mais. Agora, aquela pessoa que naturalmente tem um autocontrole mais firme no consumo, não vai ser manipulada. Então, o que eles mostram é que tu ter autocontrole de consumo é protetivo, extremamente protetivo. Então, do ponto de vista financeiro, é protetivo para que tu não caia nessa falácia de ter mais limite do cartão e por isso gastar mais, não deixe de fazer um planejamento, pensamento de longo prazo, evitar dívidas. Tudo isso é protetivo do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista familiar, ter autocontrole de consumo, como eu sempre falo que dinheiro é coisa de saúde mental, às vezes as pessoas não me acreditam assim de pronto, mas depois elas começam a olhar e dizem assim, realmente, é coisa de saúde mental, né? Porque olha esse caso, quando as pessoas elas têm baixo nível de autocontrole de consumo, o que que acontece? Problemas conjugais, problemas na família, se estressa mais com as pessoas com as quais convive, e isso gera um prejuízo social muito grande, além do prejuízo individual psicológico, que é o último fator que eles evidenciam também, estresse, preocupação, ansiedade, tudo isso relacionado à falta de autocontrole de consumo. Então, é muito danoso para a nossa vida como um todo não termos autocontrole de consumo. Desenvolver o autocontrole de consumo é muito importante. Ter essa consciência do será que eu realmente preciso comprar isso ou não? Então, essa consciência ela é relevante para que a gente pare, pensa e consiga tomar melhores decisões. E aí é sobre essas estratégias, e eu comecei falando o motivo pelo qual tu tem, né, qual é a importância de tu realmente buscar isso, porque por vezes a gente acha que isso é balela. Ah, mas é só que saco essa conversa, né? Tem que ter consciência de consumo. Tá, mas qual é a importância disso? Então, tô te mostrando a importância disso, tô te mostrando que não é só o prejuízo na tua conta bancária, é um prejuízo social, é um prejuízo psicológico, é um prejuízo no cartão de crédito. Então, tem tantos prejuízos que não vale a pena a gente não parar e escutar esse tipo de coisa e querer, de alguma forma, melhorar nas nossas vidas. Então, é um incentivo para que tu entenda que realmente não ter controle de consumo te gera prejuízos na vida e que esses prejuízos, eles não são só financeiros, mas eles também são sociais e psicológicos, e por isso que a gente tem que dar tanta atenção a essas coisas para que a gente tenha maior qualidade de vida e tenha um bem-estar financeiro que nos leve também a uma satisfação com a vida, tá? Então, era trazendo esses problemas para que daí sim agora tu perceba a importância dessas 5 estratégias que eu vou trazer. E a primeira estratégia tem muito a ver com essa discussão toda de autocontrole. Porque como eu iniciei dizendo, e tem lá no episódio de autocontrole, existe sempre um dilema entre objetivo e tentação. E a nossa capacidade de tomar boas decisões, por vezes ela é limitada. A gente chama isso de esgotamento do ego. É quando tu, por exemplo, assim, tem vários estudos, inclusive, sobre isso. Tem um que é famoso, né, das pessoas que, os juízes que estão lá fazendo avaliação e que perto do meio-dia, com fome, já esgotados de cansaço, eles acabam sendo menos criteriosos nos seus julgamentos. E tem outros tantos estudos relacionados a isso que mostram que esse esgotamento do ego, ele realmente acontece. Do ponto de vista biológico, já fizeram vários testes para tentar entender se, será que então
falta energia no nosso cérebro. E sim, tem algumas provas de que falta energia nas áreas do nosso cérebro para que a gente consiga seguir tendo autocontrole, mas isso ainda tem que passar por mais pesquisas para realmente ser validado. De todo modo, o que a gente sabe, o que as pesquisas mostram é que existe um esgotamento do ego. É só tu pensar assim, depois que tu trabalhou o dia inteiro, tu chegou em casa, quando tu vai brigar, né? Uma discussão com teu marido, com a tua esposa. Essa discussão, se tu já está cansado, que patamar de discussão vai? Provavelmente nessa discussão tu vai ficar mais não, né? Tu vai ficar menos sensível, assim, no sentido de tu vai ficar mais estourado, sabe? Mais estourada, assim, porque tá, eu já tô cansada, é isso aí mesmo, e não me enche o saco, e fica quieta, e fica quieto, e pronto, sabe? Tu vai agir, assim, sem muita disposição para aquela discussão. Agora pega uma discussão no final de semana. Daqui a pouco tu começou sábado de manhã, a discussão durou sábado inteiro, domingo inteiro. Por quê? Porque tu estava descansado, pronto para alimentar aquela discussão. E também, por vezes, tu vai ter uma capacidade de discernimento maior e não vai estender essa discussão porque tu conseguiu controlar esse problema. É um exemplo bobo, mas prático, que faz com que a gente entenda que, assim, se nós estamos cansados, nós temos prejuízo na nossa tomada de decisão, e isso é um esgotamento do ego. Um experimento que foi feito nesse sentido em supermercados relacionado ao consumo é o seguinte: eles pegavam as pessoas, a pessoa estava chegando no supermercado, aí digamos que tu está chegando no supermercado, eu te paro na porta do supermercado e disse assim: qual é a tua previsão de gastos? Quanto tu espera gastar aqui no supermercado? Quais são os itens que tu quer gastar? E quanto de dinheiro aí tu tem para fazer esse movimento todo? E aí eles faziam essas perguntas e no final eles pegavam o tempo que essa pessoa ficou no supermercado e pegavam a fatura ali, né? A fatura não, o que sai ali no caixa eletrônico para avaliar o que efetivamente essas pessoas tinham comprado. Me fugiu o nome do negócio. Acontece isso com certa frequência, sabe? As palavras me fogem da boca. Como é que é o nome? Ah, etiqueta, não é etiqueta, é o cupom. Ah, meu Deus, que difícil. O cupom que sai ali mostrando a tua nota fiscal com o cupom mostrando que tu comprou. Então eles pegavam isso e batiam, né, com o que a pessoa tinha dito que tinha de orçamento e os itens que ela queria comprar, com o que efetivamente ela tinha comprado e o tempo que ela tinha ficado dentro do supermercado. Qual é a constatação que eles chegaram? E é bem interessante essa constatação, porque de certo modo ela fortalece uma teoria que já existia, mas também ela traz um outro ponto de vista. Ela diz assim, ó, que as pessoas que tinham pouquíssimo tempo para ir no supermercado, ao contrário do que se imaginava, que é aquelas pessoas que tinham muito tempo no supermercado e iam acabar caindo mais nas tentações, porque elas iam exercitando o autocontrole. Cada corredor que eu passo, eu tenho que olhar e dizer assim, não, isso eu não quero. Não, isso eu não quero. Não, isso eu não quero. Então, né, eu tenho que ir exercitando o autocontrole e no final, se eu fiquei 2 horas no supermercado, eu vou ter menor capacidade de autocontrole. Mas o que eles provaram? Que não é isso o contexto geral no supermercado, que por vezes a pessoa que vai no supermercado muito rápido, eu dei um estralo, não sei como é que vai ficar o barulho aí no microfone, mas quando a pessoa ela tem que ir muito rápido no mercado, ela não tem tempo de pensar, ela não tem tempo de refletir sobre o que ela tá comprando. Então aquela coisa rápida, assim, tá, pega isso, pega aquilo, tem chance enorme de ficar sem o item que tu queria comprar e comprar coisa que tu não tinha nem pensado, porque foi, né, preciso em 15 minutos fazer o supermercado. Então eles mostraram que essa exigência do autocontrole na hora de ir no supermercado rápido faz com que a gente também cometa erros, porque a gente vai correndo e por vezes não reflete sobre aquilo que a gente está comprando, porque não dá tempo, ou porque eu realmente exercitei muito o autocontrole, eu tenho que lembrar disso dentro, e isso acaba corrompendo um pouco a nossa atenção, nossa memória de trabalho, e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Conclusão disso, o que a gente pode tirar de exercício prático, de atividade prática? Primeiro, não queira fazer compras na Black Friday correndo, no sentido de, tá, eu vou lá no shopping e eu tenho que comprar isso, e aí eu vou lá correndo e eu tenho 15 minutos para fazer isso, porque provavelmente tu vai dar de mão numa coisa que tu não tinha pensado em comprar por causa dessa pressa de não ter tempo de realmente refletir sobre aquilo,
ou porque realmente tua atenção não está focada no que tu está fazendo, e aí tu acaba errando. E segundo, que eles também mostraram nesse exercício, né, nesse experimento, as pessoas, elas têm um orçamento mental. Por vezes eu posso não ter anotado quanto que eu quero gastar, mas eu tenho um orçamento mental, eu quero gastar tanto. E esse orçamento mental, ele é protetivo na hora de fazer essas escolhas. Então, nunca vá fazer compras sem que tu tenha delimitado quanto tu vai gastar e um tempo apropriado para fazer a busca e comprar aquilo. Porque nos dois casos, se tu não tiveres um orçamento especificado e tu não tiveres esse tempo adequado para fazer as escolhas que tu precisa, tu tem uma tendência de cair e gastar mais do que tu tinha planejado de gastar. Eles mostraram que no supermercado aquelas pessoas que tinham orçamento livre, assim, que ficou sobrando dinheiro, elas acabaram gastando mais. É como se assim, eu quero gastar R$ 200 no supermercado, tá? Mas os meus itens deu 150. Como eu tenho uma sobra aqui de R$ 50, eu vou achar alguma outra coisa disponível para eu comprar que não era tão necessário assim. Então, o que eles mostram é que ter esse orçamento livre aumenta os gastos. Claro que tu vai olhar, isso não quer dizer que tu não vai ter esse orçamento livre, assim, né? Tipo, eu tenho que ir no supermercado e eu tenho que ir com dinheiro contado para comprar exatamente esses itens. Não, mas a questão é, não te deixa tão solto assim. Eu tenho um orçamento de R$ 10.000 e tu, na real, quer gastar 2. Se tu deixou aí 8 dando sopa meio solto, tu vai achar onde gastar esses 8. Então, não deixa solto, estabelece o objetivo que tu quer com aqueles 8, porque senão tu vai acabar gastando mais. E aí isso vai fazer com que, por vezes, tu compre coisas que não eram tão necessárias assim. Então, qual é, em resumo, a primeira sugestão relacionada à consciência na hora de fazer escolhas? Tenha um orçamento, mesmo que seja um orçamento mental. Não deixe esse orçamento muito livre, no sentido de ter muita folga de orçamento, que é a diferença entre o que tu vai gastar com o que tu tem de dinheiro disponível para gastar. Então, não tenha uma sobra muito absurda, como o exemplo dos 10.000 que eu dei, e adeque o tempo para que tu consiga ter um tempo suficiente que nem te esgote, tipo, tenho 5 horas para comprar o que eu preciso. Não, né? Tu não precisa de 5 horas para comprar o que tu precisa. Mas também tu não pode fazer isso em 15 minutos. E isso já vai te ajudar bastante. Então, com base nesse esgotamento do ego, que é essa nossa falha de autocontrole por cansaço, porque eu realmente já usei muito meu processador e agora eu preciso de uma alternativa para melhorar a tomada de decisão, essas estratégias podem ajudar. Junto com isso, a gente vai para o... Ali eu dei quase 3 estratégias, né? Mas é o bloco todo relacionado com essa parte de esgotamento do ego, esgotamento da minha capacidade de autocontrole. Indo para o segundo bloco, no segundo bloco a gente tem que começar a refletir sobre um outro ponto, sobre um outro aspecto que é importante dentro disso. Assim como um músculo, ele é desenvolvido, eu, por exemplo, como se alguém me acompanha nos stories no Instagram, sabe que eu tinha, né, uma dificuldade com academia. Nunca gostei de academia, aqui também eu já falei várias vezes. E agora eu tô conseguindo ir de forma bem consistente. Então, o que aconteceu? Passei o ano inteiro indo na academia de forma consistente, meu músculo tá diferente do que estava no início do ano. É óbvio, eu desenvolvi o meu músculo. Da mesma forma que a gente consegue desenvolver músculo, nós conseguimos desenvolver autocontrole. É muito interessante as pesquisas que eles fazem com isso para ver se desenvolver a capacidade de autocontrole faz com que tu consiga ter uma melhor consciência de consumo. Olha o experimento que foi feito. Eles pegaram estudantes e aí eles começaram com atividades durante 2 semanas. Tanto a atividade de exercitar autocontrole cognitivo, quanto a atividade de exercitar autocontrole físico. Porque independente de ser uma atividade física ou uma atividade cognitiva, isso ajuda no autocontrole. E aí quais eram as 2 atividades? A atividade cognitiva tem um testezinho que se chama teste de Stroop, que tem várias maneiras de fazer esse teste, mas a principal delas, a mais conhecida, é assim. Eu coloco uma cor
e uma escrita dessa cor. Então, por exemplo, eu vou escrever a palavra azul, só que eu vou escrever a palavra azul em vermelho. E quando tu vai ler esta palavra, tu não pode ler a palavra azul, tu tem que ler o vermelho. Então tu olha azul escrito, mas tu olha a cor vermelha e tu tem que ler vermelho e não azul. Não sei se ficou claro. No final das contas, o que eles querem é exercitar essa capacidade de autocontrole, porque eu tenho que mudar o meu foco atencional. Eu, normalmente, quando eu olho uma palavra, eu vou tentar ler aquela palavra. Mas nessa atividade eu não posso ler a palavra. Eu tenho que falar a cor que aquela palavra está escrita. E isso é um teste de autocontrole, para que a gente consiga perceber e desenvolver o autocontrole. Normalmente é avaliado para avaliar autocontrole, mas nesses casos eles estão usando para desenvolver a capacidade de autocontrole. Então, eles tinham que ir fazendo esse testezinho todos os dias. E aí tinha uma mensagem, um e-mail no computador todos os dias avisando: Ô fulaninha, tu tem que ir lá fazer o exercício de ler a palavrinha todos os dias. E aí eles iam acompanhando se essas pessoas estavam desenvolvendo e executando esse exercício ou não. Esse era um dos exercícios de autocontrole. O outro exercício de autocontrole era ficar com a coluna ereta. Eu vou ter que aplicar esse teste em mim, porque quando eu vejo, eu tô indo, sabe, muito tempo no computador, meu ombro, ele já vai entrando, assim. Jéssica, postura, Jéssica, postura, Jéssica, postura. O exercício de autocontrole físico era exatamente esse, assim, essa postura, que é tanto sentar de forma ereta quanto caminhar de forma ereta. Parece uma coisa ridícula, mas demanda atenção. Para pessoas como eu, por exemplo, que fica muito tempo no computador e que acaba tendo essa curvatura um pouco maior na coluna, ficar com a coluna ereta é um exercício de autocontrole. Eu tenho que direcionar o meu foco da atenção para minhas costas e eu tenho que... Postura, Jéssica, postura. A gente brinca até aqui, volta e meia, eu postura, Jéssica, postura, porque eu tenho uma tendência a ficar curvada. Então esse era o outro exercício de autocontrole que eles também aplicavam. E aí, durante as 2 semanas, esses 2 testes eram aplicados. No final dessas 2 semanas, os alunos eles voltavam para o laboratório e eles passavam pelo seguinte experimento. Suponha que tu chega e aí tem um testezinho para te ler, um caso para te ler. A senhora A, eles colocam assim no artigo, inclusive, a senhora A, ela tem $40 disponíveis e faltam 2 dias para acabar o mês. E ela tem $40. Mas ela precisa comprar um sapato para ir numa festa. E ela, às vezes, usa o cartão de crédito. Então, ela convida uma amiga para ir no shopping para comprar esse sapato. No shopping, o objetivo dela era comprar o sapato. Ela vai e passa por uma loja e vê uma camiseta linda, uma camisa linda, e o vendedor prontamente olha para ela e diz assim: olha, essa é a última camisa e eu não sei quando que tu vai conseguir ter um outro exemplar destes. E aí a pergunta era: você compraria a camisa ou não? E aí eles faziam a diferença entre as pessoas que tinham feito os exercícios de autocontrole e aqueles que não tinham feito o exercício de autocontrole. E aí avaliavam tanto a propensão da pessoa comprar aquela camisa quanto o desejo dela comprar ou não. O que eles descobriram? Até deixei anotado aqui, né? Quem fez o exercício de autocontrole, o desejo de comprar essa camisa, ela era menor. Então, a média ficou em 5,16. E quem não fez o exercício de autocontrole, a média ficou em 5,96. Vamos arredondar para 6. Significa que aquelas pessoas que fizeram o exercício do autocontrole durante as 2 semanas anteriores, diante desta tentação, elas conseguiram se segurar mais, conseguiram não ter o desejo de compra, enquanto aquelas outras que não fizeram o exercício tiveram. E além do desejo, também a intenção efetivamente de comprar. Isso foi ainda maior a diferença. Os que fizeram o exercício de controle, de autocontrole, a intenção de compra ficou em média 2,95 e aqueles que não fizeram o exercício de autocontrole 3,95 de média. Então, para ver como ter feito o exercício de autocontrole fez com que essas pessoas elas conseguissem, diante de uma situação dessas, não ter nem desejo nem intenção de compra, porque elas estavam, né, desenvolvendo seu autocontrole. Aí tu pode pensar assim: Jéssica, tá, mas que ridículo isso, né? O que
tem a ver com a nossa vida prática. O que acontece? Autocontrole, como eu disse, é um músculo que pode ser desenvolvido. Tanto do ponto de vista de eu conseguir ter mais potência de autocontrole, a potência ela está relacionada com aumentar mesmo a capacidade de autocontrole. Então, tu pega uma pessoa que não exercita o músculo é mole, o meu músculo no início do ano era molenguinho. Comecei a exercitar, ele começou a se desenvolver. Aquelas pessoas que não exercitam a sua capacidade de autocontrole, vamos colocar entre aspas, elas são mais preguiçosas, sabe? Eu tô colocando entre aspas porque a palavra não seria mais adequada a essa, assim. Mas a gente pode fazer uma analogia que essa pessoa seria mais preguiçosa, porque ela não exercitou aquele músculo, então aquele músculo tá fraco e ela não consegue empregar aquele comportamento porque ela não sabe empregar aquele comportamento. Então a potência do autocontrole dela é baixa. E além da potência, a intensidade também pode ser baixa, que é quanto que eu consigo resistir às tentações. Então, eu não tenho um músculo forte, eu não tenho potência e eu também não tenho intensidade. Eu não consigo resistir àquilo ali porque eu não vou conseguir pegar, não vou conseguir nem hoje, né? Porque eu já tô mais musculosinha. Pegar um supino de 10 quilos, eu não vou conseguir. Vou ter que desenvolver mais o meu músculo para conseguir. Então, tanto essa parte de estar com o músculo efetivamente forte, quanto a capacidade de eu erguer peso nela. Então, quando eu não desenvolvo a minha capacidade de autocontrole, eu fico prejudicada, tanto do ponto de vista de potência, quanto do ponto de vista da intensidade. E isso faz com que eu falhe mais. Por isso que no início eu falei que eu ia trazer coisas que não eram tão tradicionais, tão clichês, porque isso não é tão clichê, a gente ter essa perspectiva de que a gente pode desenvolver a nossa capacidade de autocontrole, não é clichê, porque é difícil tu escutar por aí alguém te dizer assim, olha, tu pode desenvolver a tua potência e a tua intensidade de autocontrole. E para isso, tu vai ter que ter mais foco atencional nas tarefas que tu tá fazendo. Então, um exercício de ler uma palavra, ao invés de ler o que tu tá vendo a leitura, mas tu ler a cor daquilo ali, tu exercitar a tua postura. Isso são exercícios simples de autocontrole que podem ajudar a ter mais potência e a ter maior intensidade. Claro que aqui eles fizeram um isolado nesses aspectos, mas se nós formos trazer para a nossa vida prática, é a gente estar mais atento, sabe? A cada coisa que nós fazemos e a gente conseguir verificar que a gente tem condições de empregar mais esforço naquela atividade em específico e que cada vez que a gente emprega mais esforço, eu estou treinando para que eu fique mais resistente, mais potente. Vou dar um exemplo em relação ao consumo. Digamos que tu sempre sabe, agora com toda a consciência, tu perceba que sempre que tu vai ao shopping, esses dias até recebi uma caixinha exatamente assim no meu Instagram. Jéssica, sempre que eu vou ao shopping, eu não consigo voltar sem ter comprado alguma coisa que eu não estava planejando. Mas eu volto para casa e eu tô com uma sacola na mão. Bom, a gente tem um comportamento padronizado aí, que provavelmente já se tornou um hábito. A pessoa vai no shopping e aí até outro me responde assim, pode ser que eu não compre nada, mas eu saio de lá e eu como alguma coisa. Então, tem, né, sempre um comportamento atrelado ali que já se tornou um hábito. Como que eu posso exercitar o meu autocontrole? Bom, eu ir para o shopping sem cartão de crédito, eu ir para o shopping porque, né, eu tô me protegendo da minha própria falha de autocontrole, então eu ir sem cartão de crédito, ir sem possibilidade de compra, mas ir desenvolvendo, dessensibilizando isso. Eu vou no shopping, eu não compro nada, e eu volto. Eu vou no shopping, não compro nada, eu vou no shopping, não compro nada, para que tu vá dessensibilizando o sistema e exercitando o teu autocontrole. A gente pode ir dificultando isso, tá? Fui uma vez, não me deu tanto desejo de comprar, agora eu vou com cartão de crédito, não compro. Tipo, tu ir exercitando isso, né? E exercitando a tua capacidade de autocontrole para que tu consiga ter essa construção de maior potência e maior intensidade. É como se tu estivesse aumentando o teu nível basal. Hoje eu tenho essa capacidade de autocontrole, agora eu tenho essa capacidade de autocontrole. Só que, claro, por que eu disse o primeiro grupo de sugestões primeiro? Porque tu tem que lembrar que nosso autocontrole ele é falho, nós não podemos confiar na nossa força de vontade. Então, tu não vai fazer isso quando tu estiver cansado.
quando tu estiver com fome, quando tu estiver de um dia inteiro de trabalho com a tua capacidade de raciocínio afetada. Tu vai cuidar para não fazer isso nesses momentos, porque nesses momentos a tua capacidade de autocontrole já está esgotada. Tu já teve o esgotamento do ego, então tu não vai te colocar nestas situações tentando desenvolver a tua capacidade, teu músculo do autocontrole, se tu já estiver cansado, porque isso pode ser prejudicial. Em resumo, qual é a segunda sugestão para que tu consiga ter consciência de consumo? Comece a treinar a tua capacidade de autocontrole. Tu consegue treinar, depois a última sugestão, que eu disse que é a minha grande virada de chave, tu vai ver como que tu pode fazer isso de uma forma ainda melhor. Mas agora eu quero que tu perceba isso. Tua capacidade de autocontrole pode ser treinável. Então treine a tua capacidade de autocontrole. Comece por coisas básicas, vamos ficar eretos durante o dia e vai desenvolvendo para outras áreas, como ir no shopping, e isso vai te ajudando. E tu tem que estar com essa percepção ativa, sabe? Tu não pode estar passivo nisso. Tu tem que estar com a percepção ativa, que é realmente desenvolvendo os teus circuitos neurais para que isso vá se implementando e se fortalecendo e tu perceba, consegui, venci. Aí tu vence uma vez, tu vence a segunda, tu vence a terceira, tu começa a ter mais autoconfiança de que tu resiste a essas tentações. E isso é positivo. Mas, como eu disse, cuidado para não fazer isso quando estiver cansado, certo? Essa é a nossa segunda, fiz 3, essa é a nossa segunda estratégia. A terceira estratégia, eu já comentei um pouco na primeira, quando eu discuti, mas acho que vale reforçar. No fim, eu juntei, agora eu estou olhando aqui, eu acabei juntando duas coisas numa, que era, a terceira eu ia comentar dessa coisa de não ir às compras sem um orçamento mental. Eu acho que fez sentido juntar lá na primeira e acabou ficando a primeira com 3 grandes sugestões, mas não vá ao supermercado, não vá ao shopping com essa liberdade orçamentária muito grande. Porque se tu fizeres isso desta forma, como uma liberdade muito grande, tu vai acabar gastando mais do que tu mesmo te planejou, né? E o que eu acho que é interessante dentro dessa construção é fortalecer o conceito de contabilidade mental, que o Richard Thaler discute muito, e que foi um dos motivos que ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia, que é exatamente isso, a gente ter esses orçamentos mentais. E quando a gente vai às compras, é importante eu ter orçamento mental. Então, essa terceira eu já meio que comentei na primeira, mas só sintetizando ela para o contexto de Black Friday, estabeleça o quanto tu vai gastar nessa Black Friday. Não vá para Black Friday com um orçamento assim, né, solto, completamente solto. Estabeleça um limite. Porque se tu não estabelecer esse limite, tu vai achar alguma coisa que aparentemente parece necessária. Eu já falei várias vezes aqui nos episódios, em outros episódios, sobre o fato de que nós temos uma capacidade muito grande de nos autoconvencer de que nós estamos tomando a decisão certa. Então pode ser que tu vá no shopping pensando assim, ou no shopping, ou compra online mesmo, pensando assim, eu vou dar um exemplo do que nós precisamos comprar aqui. Eu preciso comprar uma luz, quero comprar uma luz nova, porque às vezes eu acho que fica escuro aqui, e a gente mudou, né? Antes eu gravava mais de ladinho, agora eu tô gravando assim retinha, então eu quero colocar uma luz aqui na minha frente para ficar um pouco mais claro. Então eu tenho que comprar essa luz, tá? É um item. Quanto custa esse item? Eu vou lá e vou avaliar quanto que custa o item. Caso eu não tenha um limite de orçamento ou tenha um limite muito grande de orçamento, no sentido de que a luz custa 100, eu vou colocar uns números redondos, tá? E eu tô indo com um orçamento de 1.000, eu vou achar algo que aparentemente é muito necessário junto com aquela mesma coisa ali embutida, sabe? Por exemplo, eu queria comprar a luz, mas daí aparece uma câmera. Mas aí o meu cérebro começa a fazer essas interlocuções, assim. Hoje em dia você grava com o celular. Se gravar com a câmera, a qualidade talvez fique melhor. E parará, 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 parará. É como se o meu próprio cérebro estivesse tentando me convencer de que aquela é uma decisão acertada. Então, o que que acontece? Tu te autoconvence de que aquilo é racional. E tu tem a absoluta certeza de que aquela compra, ela é necessária. O que que acontece com isso?
que tu acaba te convencendo e gastando aquele orçamento maior sem nem perceber, achando que realmente aquilo era necessário. Porque tu te autoconvenceu daquilo. Então, uma coisa que antes tu nem tinha pensado em comprar, agora aparentemente ela é extremamente necessária e tu não pode perder aquela oportunidade. Isso é toda uma construção, né, do nosso cérebro para dizer assim, vai lá e compra. Porque isso vai te dar aquela motivação, aquela dopamina. E aí tu vai ficar, legal, comprar. E aí tu vai lá e compra. Então tem que ter limites orçamentários adequados com os teus próprios objetivos. Porque daqui a pouco, nesse exemplo que eu estou dando, se a luz custa 100 e eu estou indo com um orçamento de 1.000, daqui a pouco esses 900 que eu estou colocando ali, de contabilidade mental, eu estou abrindo mão de fazer um aporte no meu investimento ou de realmente comprar alguma outra coisa que era muito necessária. E aí eu, por vezes, posso estar me afastando de um outro objetivo. Digamos que comprar uma outra coisa que fosse necessária, digamos, uma viagem, né? Se eu for ali comprar a câmera, pode ser que eu me afaste da minha viagem. Então, ter sempre essa clareza dos objetivos é importante para que daí tu consiga tomar uma decisão mais consciente. Então, esse terceiro que eu já comentei lá no início tenha esses orçamentos mentais e não vá com um limite orçamentário muito flexível, porque senão tu vai achar algo que aparentemente é extremamente necessário para que tu acabe gastando aquele dinheiro que tá ali sobrando, digamos assim. Tu vai achar onde gastar e o teu cérebro vai te ajudar a isso parecer racional. Então, cuidado com essa estratégia. Entrando para a quarta estratégia, ela é bem interessante do ponto de vista de mudança cognitiva. Só para quem não assistiu e fazer uma contextualização. Sempre que a gente fala de autocontrole, existem dois níveis genéricos não, mas dois níveis gerais de estratégias. Aquelas que são intrapsíquicas e aquelas que são ambientais. Eu não entrei nesses aspectos aqui hoje, porque acaba que eu discuti tudo isso lá naquele episódio que eu sugeri que você vá lá e assista depois, que é o de autocontrole. Então, não me detive nisso aqui. Mas existem essas duas grandes frentes. O que são as estratégias intrapsíquicas? É eu tentar mudar a forma com que eu leio aquela situação. O que são mudanças ambientais? É eu mudar o meu contexto, mudar o meu ambiente, os estímulos aos quais eu estou exposto, para que eu consiga controlar um pouco e ter mais autocontrole. Todas as estratégias que eu estou comentando aqui, elas vão dentro dessas óticas, né? Quando eu vou mudar o meu orçamento mental, isso é uma mudança intrapsíquica. Quando eu vou ali, que eu estava falando do desenvolver o autocontrole, é uma mudança intrapsíquica. Então, nem estou falando tanto de estratégias ambientais, mais o foco nessas estratégias intrapsíquicas. E aí, uma outra estratégia intrapsíquica, que é essa mudança de cognição, digamos assim, é o foco no resultado. Como assim, Jéssica? Teve um experimento que eles desenvolveram com cartão de crédito. Era assim, tu tinha lá uma condição no cartão de crédito e tu poderia escolher qual valor que tu estaria disposto a pagar naquele cartão de crédito. Então, digamos que tu tinha que comprar um eletrodoméstico e que esse eletrodoméstico, ele custaria, eu até anotei aqui os valores certinhos, em torno de R$450. O grupo experimental, ele ia comprar, poderia optar, né, ou pagar os 450, ou pagar um valor que ele determinasse, ou pagar o mínimo que era 10. E o grupo, tanto experimental quanto controle, tinham essas opções. Qual a diferença? O grupo experimental, quando ele ia comprar, ele recebia uma descrição do cartão de crédito, dizendo, olha, se tu comprares parcelado ou se tu comprares pagando o mínimo, essas são as consequências. Esse é o valor a mais que tu vai pagar. Tu vai ter esses problemas, parará, parará, parará. No outro grupo, eles só davam a fatura com o valor do cartão de crédito. O que eles perceberam? Que esse grupo que recebeu essa fatura que tinha todas essas descrições dos problemas decorrentes do valor do pagamento mínimo ou de um valor menor, que todo mundo que recebeu isso acabou estando predisposto a pagar mais na hora de comprar, no sentido mais um valor maior na fatura do que aqueles que não receberam aquilo ali. O que isso nos mostra? Quando eu fico consciente do problema que aquilo ali vai me gerar, no sentido de,
se eu pagar a fatura mínima, eu vou ter aquele problema daquele tamanho, eu me afasto desse comportamento. É como se eu estivesse numa estratégia intrapsíquica, fazendo o que a gente chama de antecipação do arrependimento. Eu percebo que existe um problema ali, eu percebo que aquilo ali me geraria um prejuízo, então eu antecipo aquele arrependimento, olhando e dizendo assim, nossa, se eu for por aí, o meu cartão de crédito, eu vou ter todos esses juros, então eu vou pagar mais. E aí, olha a diferença de valor, né? O grupo experimental, que é esse que recebeu esse detalhe, ficou predisposto a pagar 345 na fatura. E o grupo de controle, que não recebeu nada, né, dessas informações, ficou predisposto a pagar 302. Então, como ele não tinha a real dimensão do problema que aquilo poderia gerar, ele pagou menos. Vou deixar aqui sobrando um dinheiro para eu gastar com outra coisa. E aquele que tinha consciência do problema, não, eu vou resolver isso aqui, já vou deixar pago. O que isso nos mostra? Que é muito, 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 muito importante tu ter consciência dos problemas que fazer uma compra compulsiva, gastar mais do que tu tinha te programado, a consequência que isso vai ter negativamente para tua vida. Um exemplo prático. Eu estava montando análises de empréstimos e financiamentos de uma cliente, e aí eu sempre mostro, né, somando todos os teus empréstimos, todos os teus financiamentos, isso aqui é o que tu tá pagando de juro. E poucas pessoas fazem essa avaliação, né, do quanto de juro vão pagar diante daquelas escolhas que elas estão fazendo. As pessoas acabam não fazendo essa análise, ou por falta de conhecimento do cálculo, que muitas vezes é, ou porque realmente, do ponto de vista psicológico, aquilo é uma decisão tão acertada que ela não questiona quanto de juro ela vai pagar, ela simplesmente aceita, porque psicologicamente aquilo ali é uma decisão que foi, né, maquiada para que parecesse muito racional. E eu não estou dizendo que em alguns casos não possa ser uma estratégia tu pegar um financiamento, comprar tua casa e tudo isso, mas que tu tem que ter discernimento da consequência que isso pode gerar. E aí, trazendo para esse momento de Black Friday, promoção e porará, tu tem que ter essa consciência de que não é aproveitando, entre aspas, aquela oportunidade, porque a gente tem essa tendência, né? Nossa, mas eu tô aproveitando a oportunidade. Não é aproveitando aquela oportunidade que tu vai ter um melhor resultado na tua vida como um todo. Então, tu perceber essa dificuldade que tu vai enfrentar, se tu realizar aquele comportamento, isso pode te afastar do comportamento disfuncional. Então, essa é a nossa terceira estratégia no meio disso. Terceira não, desculpa, né? Quarta. Se nós separarmos as primeiras que eu falei lá juntas, essa aqui já é a quarta. Se nós separarmos, né, conseguirmos entender o impacto negativo daquele comportamento, eu consigo me afastar daquele comportamento. Eles fizeram esse mesmo teste com uma outra situação e eles também validaram a mesma questão, né? Só para que vocês tenham uma ideia, eles avaliaram esse outro teste com o limite do cartão de crédito. Estou olhando aqui para ver os números direitinho. E a probabilidade de compra e também aqueles que tinham mais percepção de longo prazo conseguiram ter mais autocontrole nesse processo, entendendo os problemas que pagar, por exemplo, a fatura mínima poderia gerar. Então, isso é uma questão importante. E isso já vai nos levando para o que realmente virou a chave na minha cabeça, que tem muito a ver com essa questão de consciência. Eu falei até aqui estratégias que estão muito relacionadas com tu ressignificar aquilo ali ou tu montar estratégias que vão te levar a ter um maior autocontrole. Então, só resumindo, a nossa primeira estratégia que eu comentei foi tu cuidar em relação ao tempo que tu vai dedicar nessas questões de ir ao supermercado, ir fazer compra, não vá correndo, mas também não fique muito tempo, mais ou menos assim. A segunda, ela estava atrelada com desenvolver a tua capacidade de autocontrole, tanto de potência quanto de intensidade. Então, a gente vê o autocontrole como se fosse um músculo e a gente vê essa capacidade. A terceira, estabelecer essas contas mentais e não separar um orçamento muito grande para aquilo que tu quer comprar. Se aquilo que tu quer comprar custa 100, não coloca um orçamento mental de 1.000, porque tu vai achar coisas para gastar esses outros R$900. E essa terceira que tem a ver com tu perceber o problema, perceber
qual é a consequência negativa daquele comportamento na tua situação. E aí a gente entra para a quarta estratégia, que não é menos importante, na realidade, para mim, é o que mudou a minha percepção em relação ao autocontrole, em relação à minha própria conduta, e eu acho que pode mudar também a tua. Tem uma teoria que se chama teoria da autorregulação. Sempre assim, né? As teorias têm seus pontos fortes, seus pontos fracos, aí ela é criticada, a ciência é isso. Existem vários pontos de vista, existem vários testes, e um vai tentando validar ou não o que o outro apresenta. Então eu trago uma teoria, faço o teste e digo que ela é válida. Aí tu vem e diz assim, não, peraí, eu fiz um outro teste aqui, num outro contexto, coloquei essas variáveis e a tua teoria não funciona. Então isso é ciência, e eu acho riquíssimo, porque existem todas essas discussões, não é certo e errado na ciência. Tudo tem que ser testável. Então, quando a gente olha e diz assim, isso é comprovado cientificamente, ok, até que se prove ao contrário. Eu falei tudo isso para dizer que a teoria de autorregulação tem algumas críticas, principalmente do ponto de vista ambiental, assim, de estímulos que nós, às vezes, nos desviam do objetivo que nós estávamos estabelecendo. Mas tem algumas coisas que eu particularmente acho muito interessante, e uma delas é a autonomia. O que acontece? Quando nós estamos nos comportando, então vamos pensar mais uma vez na Black Friday e tem ali um gatilho que é a promoção. Então, quando a gente tem um hábito de comprar, eu sempre que estou diante de um gatilho, aquele gatilho é a promoção. Eu vou ter um comportamento, comprar. Eu vou ter uma recompensa, que é sentir aquela motivação por, ai, que legal, eu comprei, né? Desfrutar daquela recompensa, aquela satisfação da recompensa. Então, isso é o ciclo do hábito, que a gente já conhece, eu também já falei aqui várias vezes. Então, eu sempre tenho um gatilho, do gatilho eu desencadeio um comportamento, do comportamento eu tenho um resultado. Isso acontece muito na compra, e a compra ela é fortalecida por causa disso, porque existe sempre um gatilho, existe um comportamento de consumo, e existe um resultado, que é tu ficar felizão porque tu comprou aquele negócio. Quando a gente incorpora aí essa questão de autonomia, que é uma das necessidades dentro da teoria de autorregulação, a gente começa a mudar um pouco de perspectiva. Por quê? Até aqui, percebe que eu trouxe estratégias as quais existe uma tentação e tu tá tentando te controlar para não cair naquela tentação. Então é como se tu estivesse exercitando a tua capacidade de eu tenho que me segurar. Pensa que tu tá diante de uma mesa com um monte de doce e tu diz assim, eu preciso me segurar. Eu preciso ter autocontrole. Então eu vou implementar as estratégias que foram combinadas. Eu não vou ficar muito tempo diante dessa mesa. Eu vou exercitar minha capacidade de autocontrole, me colocando diante disso aqui, mas sem estar cansada. Se eu for comer, eu vou colocar um orçamento, vou comer um brigadeiro. E eu vou exercitar a consciência no sentido de, olha, se eu comer esse brigadeiro, qual é a consequência negativa que ele vai ter? Isso foram as estratégias que eu trouxe até aqui. Só que todas elas estão relacionadas com eu tenho que me controlar. Então percebe que fica meio pesado, meio esforço ampliado, porque tu tem que exercitar a tua capacidade de autocontrole. O que a teoria da autorregulação e focada na autonomia ela diz? Tu pode mudar a tua perspectiva sobre essa situação. Tu não tem que resistir. Tu quer resistir. Porque resistir é mais valoroso para você do que cair na tentação. Um exemplo, por que eu disse que isso mudou muito a minha vida e agora eu vou dar um exemplo bem prático para explicar isso. Eu sou uma pessoa que, como a maior parte das pessoas, gosta de comer bobagem, né? Eu gosto de comer uma coxinha frita, uma bolinha de queijo, acho uma delícia uma bolinha de queijo. Gosto muito de comer doce, eu gosto de comer coisas hipercalóricas e hiperpalatáveis. Todos nós gostamos. Só que gostar é diferente de querer. Se tu viu o episódio que eu falei sobre dopamina financeira, eu expliquei lá isso. Gostar é diferente de querer. Por quê? Porque eu posso gostar disso.
Mas o que aconteceu ao longo da minha vida? Eu fui percebendo que construir um estilo diferente de vida me aproximava mais da Jéssica que eu queria me tornar. E o que antes era prazeroso começou a se tornar aversivo, porque eu comecei a mudar minha alimentação. Então, assim, comer uma coxinha, comer um bolinho de queijo, me faz mal. E pode perceber, assim, o quanto tu comer coisas gordas, calóricas, comer um monte, comer bastante. A gente ia numa pizzaria lá em Santa Maria, num rodízio, eu comia um monte, assim. Eu saía de lá, meu Deus, eu vou morrer de tanto que eu comi. E aí eu me jurava pra mim mesma, nunca mais vou fazer isso de novo. E aí a gente acabava, né, jura de pé junto que não vai fazer e na próxima vez faz a mesma coisa. E aí o que acontece? Quando tu começa a mudar o teu comportamento e perceber que, olha, se eu comer menos eu não me sinto mal. Olha, se eu não comer aquela coxinha e aquele bolinho de queijo, eu não me sinto mal. Porque o que acontece no meu caso, né? Hoje que eu já adotei uma alimentação muito limpa. Quando eu como coxinha, bolinho de queijo, essas coisas fritas ou muito, eu passo muito mal. Eu me sinto enjoada, eu me sinto pesada, eu me sinto, sabe, aquela náusea, e aí eu fico tomando Eno, porque eu me sinto muito mal. O que essa teoria de autodeterminação ela nos traz? Preste atenção nesse se sentir mal. Então, no meu caso, quando comer e me sentir mal, eu direcionar toda a minha atenção para esse, estou me sentindo mal. Nossa, que enjoo, que sensação ruim, barriga pesada. Ai, eu tô me sentindo mal. Preste atenção nesse, estou me sentindo mal. É como se tu fosse deslocar a tua atenção plena para o resultado aversivo que aquilo gerou. E aí isso começa a mudar a tua perspectiva, porque daí tu escolhe, tu quer mudar aquele comportamento, porque aquilo não faz mais sentido com o teu estilo de vida, com os teus valores. Tu não quer ficar te sentindo mal. Eu não quero me sentir mal. Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente faz festinha lá no escritório, é muito difícil comer uma fritura. Eu como bolo, e só que daí antes da fritura eu como o quê? Pego a minha frutinha, pego meu mamão, pego o meu morango, pego a minha granola, meu iogurte, como minhas frutas ali, depois eu como uma fatia de bolo. Porque se eu como a fritura junto, eu fico muito mal, me sinto muito mal. Então percebe que o que antes era aquela coisa, eu preciso me controlar para não comer, agora é eu quero me controlar. Eu escolho, porque isso está adequado com os meus valores, isso está adequado com o meu estilo de vida. Eu não faço dieta, porque fazer dieta tem prazo de validade. Eu escolho na minha vida criar um estilo de vida saudável, que vai me levar e me aproximar da Jéssica que eu quero me tornar. Então, isso para mim foi uma grande virada de chave. E isso também se aplica ao dinheiro. Tu não precisa olhar e dizer, eu preciso agora investir, eu preciso agora cuidar do meu dinheiro, eu preciso agora ter autocontrole para ir no mercado, para ir no shopping, para resistir à tentação da Black Friday, eu preciso me controlar. Não, tu começa a construir um outro histórico. Eu quero fazer e ter um estilo de vida diferente. E este estilo de vida diferente, com os meus valores, com a minha identidade, com o que é importante e relevante para mim, não orna com ter dívida, não orna com gastar mais do que eu posso, não orna com criar um contexto em que me leve à preocupação e à ansiedade. Eu não quero mais viver esse estilo de vida. Eu quero um novo estilo de vida. E neste novo estilo de vida é coerente com esses valores cuidar do dinheiro. E aí, o que eles mostram? Quando a gente começa a olhar por essa outra ótica, da mesma forma que se alimentar deixa de ser uma dieta, porque dieta tem prazo de validade, quando eu olho para essa ótica com o dinheiro, eu também deixo de olhar e dizer assim, eu preciso fazer isso agora. Para entender que a minha vida exige, o estilo de vida que eu quero para mim, exige que cuidar do dinheiro seja frequente, seja constante e seja duradouro.
porque isso vai trazer a qualidade de vida que eu quero, isso vai trazer a longevidade que eu quero, a segurança, a tranquilidade e a liberdade de escolha lá no futuro. Então, hoje, eu na minha vida, não faço sacrifício para cuidar do meu dinheiro, para me alimentar bem e para fazer exercício físico. Por quê? Porque isso está intrínseco, é uma motivação intrínseca. É adequado com os meus valores, é adequado com o que eu quero construir para a minha vida. Então, mesmo que eu esteja diante de várias tentações, aquelas tentações elas não são mais tão tentadoras assim, entendeu? Por quê? Por que elas não são mais tão tentadoras assim? Porque elas perderam importância, elas perderam valor. Se você assistiu o episódio que eu expliquei a neurociência e como que o nosso cérebro toma decisão de financeira, tu veio falar lá do córtex órbito-frontal. É exatamente ali que eu estou manipulando quando eu começo a construir essa nova perspectiva, esse novo olhar. Eu estou valorando um comportamento que antes era aversivo, no sentido de eu tenho que abrir mão de comer uma coisa ruim, eu tenho que abrir mão de comprar alguma coisa porque eu tenho que investir um dinheiro. Não, agora eu tô olhando e dizendo assim, eu estou escolhendo fazer isso, porque fazer isso é coerente com os meus valores, com o que eu quero construir para minha vida. E aí, se eu olho para isso desta forma, eu estou atribuindo maior valor a esse comportamento e menor valor a esse comportamento. É como se eu atribuísse maior valor a comer a fruta do que comer a coxinha. E aí, nisso, o meu comportamento, o meu cérebro, direciona o meu comportamento para que, tá, então tu come a tua fruta e não come isso aqui, porque isso aqui vai te fazer mal. É um exercício de conscientização. É um exercício de tu conseguir perceber o que efetivamente é valoroso para ti e potencializar as tuas decisões na direção daquilo. O estudo em si, eu vou deixar aqui, como sempre, né, na referência, ele dá um exemplo de cigarro. E aí o exercício que ele faz com as pessoas em relação ao cigarro é que elas consigam prestar muita atenção, que é a atenção plena que eu comentei, no prejuízo do cigarro. Então, assim, tá fumando, presta atenção no cheiro, presta atenção na fumaça entrando, presta atenção na tosse que vai te dar depois, na dificuldade de respirar. Presta atenção de quando tu vai tentar fazer um exercício físico, tu fica mais cansado. Presta atenção plena no que tu está fazendo, que isso vai te ajudar a te afastar daquele comportamento e te aproximar do que efetivamente é valoroso para ti. Porque se a gente for pensar, ninguém quer seguir fumando, todo mundo sabe os danos, mas por que segue fumando? E aí uma estratégia dessa atenção plena é, isso não orna mais com os meus valores. E eu perceber com atenção plena, com consciência, o prejuízo que isso me gera no momento vai fazer com que eu mude o comportamento. Porque vai fazer com que eu mude a atribuição de valor. E aí eu começo a construir uma vida na direção dos meus objetivos, porque os meus objetivos são valorosos para mim. Então, isso para mim foi uma grande virada de chave, sabe? Porque todo mundo diz, faça dieta, cuide do seu dinheiro, faça exercício físico, mas fica muito nessa questão de, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, então eu tenho autocontrole. É como se eu olhasse assim, a vida legal é não fazer exercício, comer mal e sair gastando que nem um condenado. E essa é a vida legal. E a vida difícil é eu fazer exercício, eu comer bem e eu cuidar do meu dinheiro. Quando tu tem isso, isso aqui se torna muito valoroso para ti. E isso aqui se torna um esforço danado. Agora, quando tu consegue mudar isso aqui, tu olha e diz assim, puxa, vale a pena, porque é a vida que eu quero para mim. Eu quero segurança financeira, eu quero tranquilidade, eu quero saúde, eu quero longevidade. Eu quero me sentir bem comigo mesma. Então, quando eu faço isso, agora isso aqui já se torna inegociável. Por exemplo, se tu me perguntar assim, Jéssica, tu vai sair comprando por aí um monte de coisa, ou tu vai sair metendo o pé pela jaca e comendo mal durante 1, 2 semanas, ou tu vai deixar de fazer exercício físico, eu vou dizer não, porque isso é muito valoroso para mim. Então, eu não abro mão disso, isso é inegociável, porque dentro dos meus valores, isso tá lá como principal, saúde física, saúde mental, cuidar do dinheiro é saúde mental. Então isso se tornou muito valoroso para mim, que esses comportamentos eles começam a se tornar
assim, desprezíveis, sabe? É desprezível sair por aí gastando que nem uma louca, é desprezível sair comendo que nem uma condenada, é desprezível não fazer exercício físico, porque isso não é a vida que eu quero. E aí, quando eu consigo construir a minha vida dentro dos valores que eu quero, aí eu me sinto plena, e eu sinto, não, eu tenho essa autonomia. E aí, claro, né, por que eu comecei a falando sobre críticas? Porque tem muitas críticas no sentido de, mas dependendo do ambiente que tu estiver, aos estímulos que tu estiver, pode ser que tu meta os pés pelas mãos e acabe não conseguindo ser completamente coerente com os teus valores. E sim, óbvio que sim, o ambiente é muito, mas muito importante. Por isso que, dentre as estratégias, eu falei várias psicológicas no sentido de intrapsíquicas, mas uma outra fonte de estratégias do ponto de vista prático é mudança ambiental. Então, assim, não é excluir isso, sabe? Mas é introduzir mais essa reflexão para que tu consiga olhar para isso e pensar que tipo de vida tu quer e fortalecer dentro de ti esses valores. Para mim fez muito sentido e hoje em dia, como eu disse, eu não olho mais para a dieta como estou de dieta, eu olho como quero construir uma vida saudável, quero comer bem. Eu não olho mais para cuidar com dinheiro como estou fazendo um investimento, não, eu escolho construir segurança e tranquilidade. Isso é coerente com os meus valores e meu estilo de vida, que eu quero construir para mim no longo prazo. E aí isso se torna valoroso e faz com que as tentações elas sejam menos tentadoras. Então eu até posso estar num ambiente tentador, como todo mês lá no escritório, ter as coxinhas lá, mas comer a coxinha não é tão valoroso para mim, entendeu? Então é nesse sentido, não é que tu vá agora olhar e dizer assim, então tá, então o ambiente não importa. É claro que importa, e todos os estímulos aos quais tu te coloca importam muito. Só que quando que o ambiente vai impactar de forma mais intensa para te desfocar do teu objetivo? Quando tu não tem consciência dessas fragilidades, quando tu não tem consciência do impacto que isso pode te gerar. Quanto menos consciência tu tiver do impacto que o ambiente te gera, mais suscetível a esses impactos tu estará. Quando tu começa a construir essa consciência, o impacto disso diminui, tu começa a ter mais consciência e esses impactos, eles são menos fortes, assim, digamos assim. Então, tu consegue ter essa autonomia maior. Enfim, até olhei ali, já falei um monte, né? Era isso que eu queria discutir hoje, trazer, como eu disse, estratégias que não são estratégias tão comuns, porque o que seria estratégia comum, né? Faça uma lista do que você quer comprar, acompanhe os preços antes de ir realmente comprar na Black Friday para ver se o preço realmente está coerente, avalie se isso é um desejo ou uma necessidade, perceba quanto do teu esforço em termos de salário tu vai ter que empregar para comprar aquilo, então calcule o valor da sua hora e a partir do valor da sua hora, veja, eu tenho que trabalhar tanto para comprar isso. Então, será que vale a pena o esforço versus essa aquisição? Outra pergunta importante, será que isso não vai prejudicar os meus sonhos, que são sonhos futuros, se eu comprar isso agora? Então, não é que essas outras estratégias que eu comentei agora, e tu pode fazer essa listinha aí que ela vai te ajudar, uma cliente minha pegava e colocava essa listinha no cartão de crédito dela. Elas são importantes e elas ajudam também. Como não vá no shopping ou não abra os sites caso tu não queira comprar. Tudo isso tem sentido, sabe? Mas eu queria um pouco além. Eu queria trazer coisas que não são tão discutidas e que talvez fosse te gerar aí uma consciência maior na hora de tomar as tuas decisões de consumo. Enfim, espero que tenha clareado aí as tuas decisões, que tu consiga fazer boas escolhas e não meta os pés pelas mãos. Meu muito obrigada e até a semana que vem.